que ele não cria praticamente nada, ele aumenta as tendências pessoais das mulheres. Por exemplo, a mulher que já tem uma tendência a uma situação mais de irritabilidade, de insônia, nessa fase vai agravar. Ela vai aumentar a sintomatologia, ela vai exacerbar os sintomas. A mulher que tem uma questão de insônia, eu já falei, os sintomas físicos seriam aqueles das mucosas, a mucosa vaginal, mucosa ocular, secura da conjuntiva, é um dos sinais do climatério. É que ninguém fala nesses. Um dos sinais e sintomas importantes físicos é as famosas ondas de calor, os fogachos. E falar em onda de calor, como tratar os sintomas? Essa onda de calor, depressão, a irritação, não é? Porque a mulher nessa idade, a partir dos 35, não é? Nessa diferenciação que foi bem estabelecida, bem clara aqui no início do programa, acaba demonstrando esses sintomas. E a preocupação é como eu devo tratar, o que eu posso fazer, né? Em que momento devo agir. Aí tem que ser avaliado caso a caso e basicamente com a questão de qualidade de vida. Lá nos 35 anos, o que começa a acontecer são as TPMs que começam a aumentar. Exacerba a questão da tensão pré-menstrual. Então, as mulheres que sofrem desse sintoma, quando causam problemas na sua qualidade de vida, uma das soluções que se preconiza é ela não menstruar. Fisiologicamente, a menstruação só tem função reprodutiva. Ela não tem uma necessidade fisiológica de menstruar. É o aspecto da fertilidade, né? Só a fertilidade. Então, aquelas que, não estou dizendo que se faça com todo mundo e que dê certo com todo mundo, mas aquelas que têm, nessa fase, uma perda de qualidade de vida, até relacional, familiar ou profissional, ela pode eliminar essa questão da tensão pré-menstrual, muitas vezes eliminando a fase menstrual, que se faz com um bloqueio hormonal do anticoncepcional. Na fase de menopausa, a questão de terapia hormonal ou não, existem terapias que funcionam em muitos casos e são produtos naturais que não têm nenhuma ação maior de agressão hormonal. Porque a reposição hormonal, quando iniciar, é uma das preocupações básicas, né? E se iniciar ou não, 20% das mulheres não tem necessidade de reposição hormonal, de terapia hormonal durante nenhuma fase do climatério. E como é procedida essa avaliação? É caso a caso, avaliando qualidade de vida, avaliando a sua satisfação até sexual, passando pela profissional e familiar. Então, é um conjunto de sintomas que tem que ser avaliado, às vezes psicologicamente muito a fundo. Muitas vezes nessa fase uma terapia resolve sem uma terapia hormonal, mas em muitas há necessidade da terapia hormonal e tem que ser avaliado caso a caso. Essa fase de avaliação psicológica é muito importante, principalmente quando se observa a diminuição da libido, né? E as pessoas procuram recuperar, né, Elizabeth? Eu estava pensando que a questão da avaliação, toda a saída é o autoconhecimento, né? É o fato da gente se propiciar, se autoconhecer e poder ter um entendimento do que está acontecendo. Mas o grande problema é a distância entre o meu ego ideal e o meu ego real. Aquilo que eu gostaria de ser e aquilo que de fato eu sou. Essa diferença entre um e outro se chama frustração.
E a frustração traz um grande sofrimento. Existe hoje a sociedade contemporânea exige da mulher um grande desempenho profissional, um desempenho sexual. A mulher tem que ser a supermulher. Cada vez mais uma supermulher. E na minha realidade, eu tenho realmente dificuldades sexuais, dificuldades profissionais. Isso me traduz em sofrimento. E quando o sofrimento psíquico ele é muito grande, a gente de fato necessita um acompanhamento, né? E um acompanhamento terapêutico, sim, mas que pode vir também de um grupo de convivência de amigos, que pode vir de um bom livro, que pode vir de uma ajuda espiritual. Então, todos esses níveis de apreensão da realidade podem trazer um conforto psíquico para que a mulher possa enfrentar essa crise e possa enfrentar principalmente com uma força amorosa e não com uma força destrutiva. Mulheres com hipertensão, com uso contínuo de medicação, pode fazer a reposição hormonal? Às vezes sim, às vezes não. Isso depende. Vamos chegar outra vez no caso a caso. Teoricamente, na teoria, se esta mulher sofre com os sintomas da menopausa, climatério, se ela está tendo um sofrimento no sentido de maior irritabilidade, por exemplo, nós sabemos que a irritabilidade é um dos fatores de aumento da pressão arterial. O que ela faz? Ela dá uma descarga de adrenérgicos, que dá uma vasoconstrição, que aumenta o desempenho cardíaco e sobe a tensão arterial. Todo mundo, em qualquer momento de tensão, tem a sua pressão arterial aumentada. Então, nesse sentido, se essa mulher sofrer muito com essa questão, a terapia hormonal pode ajudar a manter essa pressão um pouco mais baixa. Certo? Já aquelas que têm, por exemplo, uma retenção hídrica ou que têm que usar um progestágeno, que é uma medicação que dá uma retenção hídrica e que traz alterações vasculares, nessas já não seriam indicadas. Então, tem que ser avaliado caso a caso. E existe um tipo de hormônio com menor efeito colateral ou não? Isso também... Eu estou aqui tentando fazer a pergunta do telespectador, sim, da telespectadora, né? O que os laboratórios fazem hoje? Eles procuram pesquisar produtos com menores efeitos colaterais possíveis. Então, seguidamente surge um novo produto que traz menores problemas vasculares, por exemplo. E o grande vilão dessa questão sempre são os progestágenos, é um dos 2 hormônios femininos. Nessa linha, por exemplo, os anticoncepcionais é que tem maior pesquisa. E, seguidamente, um laboratório lança um novo progestágeno, teoricamente, com menores efeitos colaterais. Mas isso não ocorre... esse efeito, o menor efeito, às vezes não é o que acontece com todos os pacientes, é com a maioria dos pacientes. O menor efeito nem sempre é o melhor resultado. Exato. Então, também não podemos dizer assim, olha, tal produto é ideal para todo mundo. Pesquisar caso a caso, testar, usar, revisar depois de 30 dias, ver como é que se sentiu, se a qualidade de vida melhorou ou não, houve uma melhora, é satisfatória, não houve alteração da pressão arterial, não trouxe problemas vasculares outros, continua a medicação. Mais ou menos assim a indicação da terapia hormonal. Elizabeth, a regra geral não vale nesses casos, absolutamente, né? É preciso analisar caso a caso. E é importante essa posição da psicóloga aqui e a participação com os telespectadores desse espaço, porque demonstra que muitas das coisas acontecem fisicamente, mas muitas também acontecem emocionalmente. A cabeça é uma determinante, não é? Na
mais ou menos desde 2005, nós viemos trabalhando dentro dessa filosofia e criamos o grupo de aconselhamento médico psicológico para mulheres a partir dos 35 anos. Esse programa, ele prevê um acompanhamento longitudinal para essa mulher, em que a cada semana ela tem um novo conhecimento que envolve essas questões do climatério, questões hormonais,